Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Litoral paranaense sofre com alagamentos. Trabalhos da Defesa Civil se concentram em atender as vítimas e autoridades alertam para novos temporais. Ainda no Paraná, atendimentos de saúde no litoral chegam a 55 mil. Para atender demanda, região tem auxílio do Estado com repasses extras de recursos. Tragédia de Brumadinho completa 5 anos. Evento foi a maior tragédia ambiental da história do Brasil. General Motors aposta em veículos elétricos no Brasil. Montadora deverá investir 7 bilhões de reais no país. Greve na Argentina. Opositores travam primeira disputa com o governo de Javier Milei. Colômbia em alerta. Mais de 20 incêndios florestais e calor recorde atingem o país. E você vai ver ainda. Casos de dengue aumentam 900% em Santa Catarina. Estado monta grupo de ação para combater a doença. E ainda sobre a dengue, vacina Qdenga deverá ser aplicada a partir de fevereiro em crianças de 10 a 14 anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. E nós estamos acompanhando a situação crítica no litoral paranaense, onde fortes chuvas têm deixado os moradores em estado de alerta. A Defesa Civil do Paraná intensificou os esforços para atender as vítimas. E as previsões indicam mais chuvas para os próximos dias. Mais de 50 resgates já foram realizados, retirando 158 pessoas de áreas de risco. O município mais atingido foi Guaratuba, com mais de 220 milímetros de chuva em um único dia, o terceiro maior volume da série histórica. Em Matinhos e Pontal do Paraná, os balneários também enfrentaram inundações. Desde o início da semana, a Coordenadoria da Defesa Civil enviou 25 alertas para todo o estado sobre as condições climáticas. A gente tem uma equipe especialmente preocupada com as principais ocorrências em Guaratuba e Matinhos, mas os demais municípios também do litoral também estão sendo avaliados, acompanhados. Temos um geólogo que foi mobilizado para fazer uma verificação das áreas mais críticas, para que a gente possa ter essa avaliação também, saber como está a situação, e as equipes nossas que vão acompanhando, vão orientando também toda a parte de documentação, vendo as necessidades do município, para que a gente possa dar o melhor suporte que o governo do estado possa oferecer à população que foi afetada. O monitoramento é feito, né? A Defesa Civil faz esse monitoramento 24 horas por dia, tanto nas rodovias quanto nos municípios, a emissão de alertas, ou seja, estamos atentos e orientando. Obviamente que não podemos parar essas chuvas, né? Sabemos da necessidade, mas a gente vem fazendo um trabalho de prevenção, de aviso aos municípios, com antecedência, né? Aviso às rodovias, funcionárias, permissionárias, para que tomem as medidas, né? Tanto que hoje tivemos algumas rodovias já interditadas face ao volume de chuvas, para evitar acidentes como tivemos no ano passado, que levou algumas vidas aqui na região. As praias estão com pontos interditados devido às chuvas, mas alguns banhistas ignoram os alertas. A capitã Débora pede para que a população evite as praias neste momento, para garantir a segurança de todos. Parte do efetivo está trabalhando no atendimento às famílias afetadas pelos alagamentos. Nós estamos com previsão de chuva aí por alguns dias ainda, e em virtude do protocolo de segurança, não somente para os banhistas, mas também para os guarda-vidas que estão nesses locais, nós em alguns locais estamos interditando a praia. Então, se o banhista for até a praia identificar uma bandeira preta ou a bandeira dupla vermelha, que nós chamamos que é de praia interditada, a recomendação é para que não entre na água. Procurar apenas a área protegida com postos e guarda-vidas que são delimitados com a bandeira de cor vermelho sobre amarelo. As equipes de resgate e ajuda humanitária estão trabalhando para diminuir os impactos causados pelas tempestades. Cestas básicas e kits de higiene estão sendo entregues para a população. Nós temos carregamento aqui então de kits, cestas básicas, colchões que vão ser destinados a Guaratuba, vão atender a população que tem saído das suas residências e que foi afetada por conta das chuvas agora. Então são 150 colchões,
cestas básicas, kits dormitório, higiene e limpeza que vão chegar lá para o município. Nós hoje temos 60 pessoas abrigadas no salão paroquial da Igreja São Francisco de Assis, né, que estão recebendo todo o nosso apoio com alimentação e esses kits que o coronel comentou. E mais de 350 famílias que de alguma forma precisaram do nosso apoio, né? Mas que continuam em suas residências. Esse apoio agora da Defesa Civil para que a gente possa dar essa dignidade para as pessoas, porque ela pode não ter saído de casa, mas ela pode ter perdido tudo, né? Então, os colchões são muito bem-vindos, né? Os kits dormitórios, que a gente fala, que é o lençol e o cobertor, a alimentação, os kits de limpeza, né? A gente, às vezes, pede muita comida e esquece de pedir a vassoura, o pano de chão, o material de limpeza, que é muito importante para que as pessoas possam retomar suas rotinas dentro da maior brevidade possível, né? Como a previsão é de mais chuva para os próximos dias, é preciso ficar atento e procurar ajuda antes que aconteça algo pior. A nossa orientação principal é que pessoas que estejam nessas áreas de risco, que ainda o alagamento não chegou num nível, né, que vai dificultar a saída dessas pessoas, que elas consigam sair por conta ainda e procurem um abrigo ou um local de familiar ou parente para permanecerem até que o nível da chuva, o nível da água, né, diminua. E a formação de um ciclone na costa sudeste do país deve provocar chuva pelo menos até domingo em várias regiões. A Defesa Civil de Santa Catarina mantém o alerta, principalmente para o litoral. Os sistemas meteorológicos estão se formando a partir de um ciclone no mar na altura do litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, e ele deve, segundo a modelagem, seguir aí para o sul do país, trazendo chuvas, amplificando essas chuvas pelo menos até sábado, estendendo um pouco mais até domingo. Para isso, a Defesa Civil está mantendo aí as informações por meio das páginas, informando as Coredecs e as Defesas Civis municipais. Até o presente momento, nós temos somente no norte do estado o município de São Francisco do Sul que decretou situação de emergência, certo? E é bem provável que a gente tenha também o município de Itapuá. Até o presente momento não há registros informados pelos municípios de mortos, de desabrigados, né? E os registros de danos materiais que foram consideráveis no âmbito dos municípios, eles estão sendo registrados no sistema S2ID, que é o sistema compulsório para o registro desses desastres. Portanto, as informações que nós temos até o presente momento são essas. A Defesa Civil continua trabalhando aí para manter o nível de informação e a segurança de todos os catarinenses. A orientação do governo do estado é a palavra de antecipação, para que todos possam estar preparados, o que é uma cultura dentro de Santa Catarina. E os municípios litorâneos recebem grandes demandas de turistas no verão. O número de pessoas nos pontos turísticos muitas vezes mais do que triplicam. Para atender às demandas, as cidades precisam investir em infraestrutura, segurança e saúde. No Paraná, por exemplo, o governo do estado tem feito repasses extras aos municípios para a área da saúde, já que muitos visitantes procuram a rede pública. Os atendimentos médicos desde o dia 16 de dezembro, quando foi lançado o Verão Maior no litoral paranaense, já ultrapassam 55 mil. Casos de urgência e emergência nos 7 municípios do litoral são comuns no verão, já que a população nas cidades aumenta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu mais de 1.200 pacientes. Inclusive, contando com o resgate aéreo das nossas aeronaves, a nossa parceria com o BPMOA. E também o nosso Hospital Regional do Litoral, que é a referência para os casos de maior complexidade na região litorânea, já fez quase 1.200 atendimentos, fazendo com que todos que venham ao litoral do Paraná se sentem acolhidos, protegidos e bem atendidos na área da saúde. Para atender a demanda, o governo do estado auxilia os municípios com repasses extras, além dos valores que já são enviados mensalmente. Um alívio para as prefeituras poderem atender a população
e os visitantes. Foi feito um aporte financeiro para todos os municípios para que eles pudessem adquirir mais materiais, mais equipamentos, adequar as estruturas físicas e principalmente a contratação de mais profissionais. Houve um acréscimo aí do dobro dos profissionais que já atuavam no litoral para atender essa demanda. Os municípios que tiveram mais atendimentos foram Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá. A maior parte desses atendimentos são viroses, traumas e também os afogamentos. Nós tivemos um volume grande de afogamentos já, mas em geral é isso que costuma buscar os serviços de saúde. O litoral conta também com o apoio do grupamento aéreo, que auxilia os corpos de bombeiros local e o SAMU com uma aeronave exclusiva para o litoral. Durante a semana, 12 horas, durante o dia, ao nascer do sol, ao pôr do sol, e aos finais de semana, 24 horas. Todo o litoral do Paraná, sem exceção, e mais as ilhas próximas, como Ilha do Mel, Guaraqueçaba e afins, até Paranaguá e Antonina e Morretes. Hoje o voo mais longo a gente vai levar em torno de 12 a 15 minutos. No máximo, não mais que isso, Então a agilidade da aeronave, a diferença é a agilidade da aeronave. Se fosse sair ou pelo barco ou terrestre, ia levar mais de 2 a 3 horas para chegar no hospital. E essa diferença é crucial, Crucial para o paciente. Tem pacientes que saem infartados ou traumas graves que a gente tem que retirar de dentro dessas áreas mais remotas, A gente teve vários atendimentos, quedas em cachoeiras que a gente fez resgate, que a gente teve que tirar, não tinha acesso por terra para a ambulância chegar, só a aeronave chegava no local. Então faz a diferença extrema, assim. A rapidez de a gente tirar uma criança que estava em crise convulsiva de 11 meses, se a gente não retira ela ou leva para um centro especializado, ela tinha ido a óbito. Está viva, graças a Deus, aí a gente conseguiu fazer a diferença na vida de muita gente hoje. O dia 25 de janeiro marca o aniversário da maior tragédia ambiental da história do Brasil. Neste dia, em 2019, toneladas de dejetos de minério arrasaram a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, e mataram pelo menos 270 pessoas. 5 anos da maior tragédia ambiental da história do Brasil. Pelo menos 270 pessoas morreram em 25 de janeiro de 2019 em Brumadinho, quando uma barragem da mina do Córrego do Feijão colapsou e liberou um mar de lama e dejetos. O rompimento aconteceu ao 12h28, quando os trabalhadores almoçavam na cafeteria e inundou uma área do tamanho de 270 campos de futebol, com todo o sedimento resultante da separação do minério de ferro. 5 anos depois, socorristas ainda buscam restos humanos que permitam localizar e identificar Natália de Oliveira e outras 2 pessoas que nunca foram encontradas. Enquanto os bombeiros estão lá atuando, estão na luta para encontrar ela, a gente tem aquela esperança de fazer o enterro digno dela, sabe? O colapso da represa, que continha mais de 11 milhões de metros cúbicos de dejetos de mineração, deixou pouco dos bairros de Brumadinho próximo à mina. Poucos seguem no local. A maioria aceitou indenizações da Vale para se mudar. E eu falei, não posso abandonar aqui. Se eu abandonar aqui, vai resultar igual o povo que fizeram. Quem vendeu para a Vale, ela pagou, foram embora, com dinheiro no bolso. Agora, quem não vendeu ainda está na justiça, as casas já foram todas assaltadas, saqueadas. A tragédia encheu de lama o rio Paraupeba e deixou a água inutilizável para beber ou pescar, de acordo com os moradores dos 26 municípios afetados. Um estudo de 2020 encontrou níveis inseguros de metais pesados, como ferro e urânio. Em 2021, a Vale chegou a um acordo com o governo para pagar 35 bilhões de reais em danos, incluídas as indenizações às famílias das vítimas e limpeza ambiental. O diretor executivo da empresa, Fábio Svartezan, e outras 15 pessoas foram processadas por um tribunal em janeiro de 2023. As causas da tragédia seguem indeterminadas, ainda que um estudo publicado neste mês tenha apontado que mudanças microscópicas nas camadas de rejeitos podem ter criado uma pressão suficiente para provocar o colapso da represa. E a GM aposta em veículos elétricos com investimentos de 7 bilhões de reais no Brasil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira.
O presidente Lula recebeu nesta quarta-feira em Brasília o presidente da General Motors International, Shilpan Amin, e o presidente da empresa para a América do Sul, Santiago Chamorro. Os executivos anunciaram um plano de investimentos no Brasil no valor de 7 bilhões de reais até 2028. A GM é proprietária da marca Chevrolet, como é chamada no Brasil. Os investimentos serão destinados a novas tecnologias para impulsionar a sustentabilidade e construir a nova geração de veículos elétricos, disse o presidente da GM. Atualmente, os modelos elétricos que a GM disponibiliza no Brasil são importados, mas a companhia não definiu um cronograma concreto para a produção de veículos elétricos no mercado brasileiro. Lula também recebeu nesta quarta-feira representantes da fabricante chinesa de veículos BYD, que vai construir na Bahia, ao custo de 3 bilhões de reais, uma fábrica de carros elétricos. As vendas de carros elétricos e híbridos aumentaram 91% no Brasil em 2023, em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E você vai ver a seguir: opositores de Javier Milei travam primeira disputa com o governo argentino. Para eles, o país não está à venda. Casos de dengue aumentam 900% em Santa Catarina. Estado monta grupo de ação para combater a doença. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora são 8h18. Opositores do presidente argentino Javier Milei travaram a primeira disputa com o governo nesta quarta-feira. Pelo menos 80 mil pessoas se manifestaram em Buenos Aires, segundo dados da polícia, embora as autoridades discordem deste número. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, escreveu na rede X, o antigo Twitter, que a marcha reuniu 40 mil pessoas e a considerou um fracasso total, enquanto o porta-voz da Confederação Geral do Trabalho, Jorge Sola, informou que 500 mil pessoas participaram na capital e 1,5 milhão em todo o país. Os sindicatos da Argentina fizeram nesta quarta-feira a primeira demonstração de força contra o ajuste econômico e as reformas impulsionadas pelo governo do ultraliberal Javier Milei, com uma greve geral e protestos que reuniram dezenas de milhares de pessoas em todo o país, com o lema "O país não está à venda". O protesto foi convocado pela maior central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho, de orientação peronista. A CGT rejeita as mudanças por decreto do regime trabalhista impulsionadas por Milei, que limitam o direito de greve e afetam o financiamento dos sindicatos. Pelo menos 80 mil pessoas se manifestaram em Buenos Aires, segundo dados da polícia, embora as autoridades discordem deste número. Desde que Milei assumiu o poder, fixou como objetivo conter a inflação galopante com base em 2 grandes projetos, um decreto de necessidade e urgência e a chamada Lei Ônibus. Juntos, o decreto e a Lei Ônibus somam mais de 1.000 medidas que buscam revolucionar o sistema econômico argentino, levando a ideia do livre mercado a praticamente todos os setores. Entre outras mudanças, revogam as regulações dos aluguéis, favorecem as privatizações e reduzem fortemente o financiamento da cultura e da ciência. E o presidente americano Joe Biden recebeu um apoio de peso para as eleições presidenciais de novembro. O principal sindicato automobilístico dos Estados Unidos vai pedir votos para o democrata.
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ganhou o cobiçado apoio eleitoral do maior sindicato de trabalhadores do setor automobilístico americano na quarta-feira. O discurso do líder sindical deu um grande impulso para a batalha contra o republicano Donald Trump. UAW family! Família United Auto Workers hoje tem orgulho de estar aqui com o seu Conselho Executivo Internacional e anunciar que o sindicato apoia Joe Biden para presidente dos Estados Unidos. That the UAW is endorsing Joe Biden for president of the United States. Mantive meu compromisso de ser o presidente mais pró-sindicato de todos os tempos e estou orgulhoso por terem me apoiado. Estou honrado em apoiá-los e por me apoiarem. Esse é o acordo. O democrata tem buscado incessantemente o voto sindical. O presidente fez história ano passado ao participar de um piquete do United Auto Workers durante uma greve contra as 3 maiores montadoras de automóveis dos Estados Unidos. E a economia americana cresceu mais do que o esperado nos últimos meses de 2023, ano que fechou com uma expansão do Produto Interno Bruto de 2,5%, acima dos 2,1% de 2022. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércios. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. Com a campanha eleitoral em curso e o presidente Joe Biden em busca da reeleição, a maior economia do mundo teve um crescimento no último trimestre de 3,3% na projeção anual. O desempenho do PIB foi impulsionado principalmente pelo consumo, que se manteve sólido apesar do impacto da inflação no poder de compra. E enquanto aguarda a liberação dos Boeing 737 MAX 9, a Alaska Airlines estima um prejuízo equivalente a mais de 730 milhões de reais com a suspensão de voos da aeronave. A companhia aérea americana Alaska Airlines estimou que a suspensão dos voos de alguns Boeing 737 MAX 9 nos Estados Unidos vai ter um impacto equivalente a mais de 730 milhões de reais no balanço da empresa. De acordo com um documento publicado nesta quinta-feira no site da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o grupo prevê um retorno progressivo das frotas às linhas habituais a partir de sexta-feira e até o início de fevereiro. Depois de um incidente com uma porta cega que se soltou de uma dessas aeronaves no início de janeiro, os reguladores de aviação dos Estados Unidos anunciaram que estabeleceram um programa detalhado de manutenção e inspeção para permitir que esses aviões retornem aos céus. Pouco depois da divulgação dos protocolos de inspeção do 737 MAX 9, a United Airlines afirmou que esperava o retorno dos aviões parados a partir de domingo. O anúncio dos reguladores é um passo importante, depois que a agência imobilizou 171 aeronaves em ocorrência do incidente de 5 de janeiro no avião da Alaska Airlines. Ninguém ficou ferido no incidente, mas os inspetores de segurança afirmaram que poderia ter sido uma catástrofe. E o governo da Colômbia e o ELN ratificaram a intenção de prorrogar o cessar-fogo a partir de 30 de janeiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira. O governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional, o ELN, ratificaram em Havana a intenção de prorrogar o cessar-fogo a partir de 30 de janeiro, após o acordo alcançado no México, segundo um documento divulgado pelas duas partes na quarta-feira. Durante a quinta rodada de negociações de paz, que ocorreu na capital, também foi divulgado que a guerrilha se comprometeu a suspender os sequestros em troca de resgate. O cessar-fogo temporário e nacional por 6 meses, que foi acordado em junho em Havana, entrou em vigor em 3 de agosto e vai terminar em 29 de janeiro. Esse acordo ajuda a superar a crise causada pelo sequestro, em 28 de outubro, do pai do astro do futebol colombiano Luiz Dias, que foi libertado 12 dias depois.
As negociações rotativas de paz com o ELN começaram em Caracas, em novembro do ano passado. Segundo números da inteligência, a guerrilha contava com 5.851 membros. Ainda sobre a Colômbia, o país vive um estado de alerta pelos mais de 20 incêndios florestais que atingem a Colômbia. O departamento com maior incidência é o de Cundinamarca, no centro, onde uma importante cadeia montanhosa da capital, Bogotá, sofre com as chamas desde a última segunda-feira. Mais de 20 incêndios florestais mantêm Bogotá e várias regiões da Colômbia em alerta em meio a recordes de calor provocados pelo fenômeno El Niño. Autoridades informaram que o departamento com maior incidência é Cundinamarca, no centro, mas também há importantes focos no leste, oeste, norte e nordeste do país. Em Bogotá, um incêndio feroz queima desde a segunda-feira na cadeia montanhosa no limite leste da cidade, conhecida como Cerros Orientales. Ao menos 12 hectares de mata foram afetados pelo fogo, que, segundo as autoridades, foi controlado em 70%. O Ministério Público anunciou uma investigação para determinar se há origem criminosa no incêndio ativo na capital, depois de índios apontarem uma fogueira como possível causa do desastre. O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou um decreto para mobilizar recursos em resposta à emergência climática. O mandatário também disse que pode pedir ajuda internacional. A Colômbia sofre nos últimos meses com fortes incêndios florestais devido ao calor extremo e às secas resultantes do fenômeno El Niño, que vão se prolongar até junho. 9 municípios no norte, do centro e do leste do país registraram na terça-feira temperatura recorde acima dos 40 graus. A Autoridade Climática da Colômbia mantém sob alerta de incêndio 833 dos 1.101 municípios do país, sendo mais da metade no grau máximo de atenção. E também na Colômbia, durante um encontro do Tinder em Medellín, um expatriado israelense foi drogado e os seus pertences foram roubados. A substância ilegal, facilmente extraída de uma árvore de ampla distribuição no território, tem assombrado turistas. As mortes suspeitas de 8 americanos em Medellín entre novembro e dezembro de 2023 levaram a Embaixada dos Estados Unidos a recomendar aos cidadãos que evitem o uso de aplicativos de relacionamentos e encontros no país. A única coisa da qual o israelense Omer Bloch se lembra de um encontro marcado pelo Tinder na cidade colombiana de Medellín é que a mulher era bonita e usou uma potente droga para roubá-lo e apagar a memória dele. Depois do jantar, Bloch voltou para casa com a acompanhante, abriu uma cerveja e acordou no dia seguinte, ao meio-dia, sem os pertences. Ela levou meu iPad, meu telefone, minha carteira, meus cartões de crédito, minha identidade, tudo além do meu laptop. De acordo com um exame médico, a memória foi apagada com escopolamina, uma droga que assombra os turistas. A substância é extraída da árvore brugmansia, conhecida como borrachero, pelos efeitos psicotrópicos. Mesmo proibido na Colômbia, a planta tem uma distribuição muito ampla no território. Os criminosos extraem a escopolamina das sementes negras dos frutos e a diluem secretamente nas bebidas das vítimas. As pessoas podem ter sonolência, outras podem ter amnésia, ou seja, não se lembram de nada. Outras que inicialmente começam com agitação ou uma psicose tóxica, há também taquicardia, frequência cardíaca elevada, a hipertensão, a pressão arterial aumentada e distúrbios ou convulsões. Em doses altas e combinada com álcool, pode ser letal e é incomum detectar a escopolamina, pois o corpo a elimina rapidamente. Com 2.600.000 habitantes, Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia. O número de estrangeiros que visitam Medellín aumentou de 212 mil em 2015 para 1.400.000 em 2022. A prefeitura local registrou 32 vítimas estrangeiras em 2023, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. O Ministério Público atendeu 82 casos de estrangeiros vítimas de roubo por meio de substância tóxica em 2022. As mortes suspeitas de 8 americanos em Medellín entre novembro e dezembro de 2023 levaram a Embaixada dos Estados Unidos a recomendar aos cidadãos americanos que evitem o uso de aplicativos de encontros na Colômbia.
E o aumento de casos de dengue em Santa Catarina tem preocupado a todos. Hoje, o governo do estado anunciou a integração das pastas para combater o mosquito transmissor da doença. Santa Catarina já apresenta um crescimento de 900% no número de casos de dengue no estado. Ao todo, mais de 4.000 registros foram feitos, enquanto no ano anterior foram cerca de 400 casos. Em 2024, já foram identificados mais de 5.000 focos do mosquito Aedes aegypti em 186 municípios, sendo que 154 já são considerados infestados. Uma pessoa morreu infectada com o vírus. Com resultados tão alarmantes, o governo estadual criou um grupo de ações coordenadas para auxiliar no enfrentamento da doença. Os membros passarão a se reunir semanalmente. Quer começar a fazer agora, em janeiro, porque o resultado e a consequência do mosquito da dengue, ele se agrava a cada dia, a cada momento, a cada minuto. Então, como nós precisamos agir, antecipar as ações que a gente fez em março, abril do ano passado, passamos para janeiro. Por quê? Porque aumentou muito. Mesmo a gente tendo feito investimento, gastamos mais de 10 milhões, passando inclusive com a parceria dos municípios, passamos para os municípios esse dinheiro. E todo o trabalho da Secretaria no ano 2023, a gente teve um aumento significativo do número de dengue. Outro ponto que preocupa o estado é que o pico de focos do mosquito em 2023 foi em abril, enquanto este ano já apresenta resultados negativos logo no primeiro mês do ano. Por isso, o governo já anunciou, em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, que pretende aumentar as campanhas de conscientização da população e realizará leilões de carros parados nos pátios do Detran para angariar recursos que serão destinados ao combate do mosquito nos municípios. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que 13 cidades de Santa Catarina deverão receber dose da vacina contra a dengue. O imunizante será destinado para a região norte e municípios próximos a Joinville, a cidade com mais casos no território. O país recebeu o primeiro lote com 750 mil doses da Qdenga, que foram doadas pela fabricante japonesa e que serão destinadas para adolescentes de 10 a 14 anos, que moram em cidades com mais de 100 mil habitantes. As aplicações devem iniciar em fevereiro. No Brasil, nas 3 primeiras semanas de 2024, foram registradas 12 mortes por dengue e mais de 120 mil casos prováveis da doença. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 26 óbitos e quase 45 mil casos prováveis. E 2 cidades de Santa Catarina passaram a realizar os atendimentos de emergência com auxílio de motocicletas. São as chamadas motolâncias. O serviço pretende trazer mais agilidade, principalmente em locais congestionados. Cada minuto pode ser crucial em um atendimento de urgência. Para salvar uma vida, segundos podem fazer toda a diferença. Pensando nisso, Santa Catarina tem implementado as motolâncias no serviço de atendimento móvel de urgência. Em Balneário Camboriú, onde o serviço foi implementado há mais tempo, só no ano passado, as motolâncias atenderam 933 ocorrências. O município de Itapema, no litoral norte, aderiu nessa semana à prática. É uma grande experiência, em especial para as cidades com dificuldade de deslocamento das ambulâncias, porque com a temporada de verão, o número de veículos é muito maior e a chegada das ambulâncias fica um pouco mais difícil. E as motos, elas servem para isso. Tempo de deslocamento mais rápido, com orientação médica para a equipe que está se deslocando na moto, buscando salvar vidas, cada vez com mais agilidade no estado de Santa Catarina. Equipadas com o essencial para a prestação de cuidados à saúde, a motocicleta é pilotada por um técnico de enfermagem, que realiza o socorro rápido até a chegada da ambulância, garantindo um atendimento pré-hospitalar imediato no momento de maior complexidade e estabilização da vítima. Elas são pilotadas por 2 profissionais de enfermagem e elas têm dentro da sua estrutura
todos os equipamentos que nós temos praticamente numa ambulância, desde a medicação, equipamentos para sinais vitais, equipamento para imobilizar, temos o equipamento para eletrochoque, se necessário, para o colete cervical, todos os equipamentos necessários para um primeiro atendimento, até que chegue então uma viatura, ambulância e dê continuidade no procedimento e desloque aquela vítima. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. E hoje no Cinepix você assiste ao filme Você Acredita? A gente se vê amanhã ao vivo, acredite, a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.